Olá! Nessa videoaula de hoje, nós vamos tratar de alguns casos que vão além da primeira lei de Mendel. Eu sou Tatiana Lobato e sou professora de Biologia. Herança intermediária. Bom, eu tenho aqui esse indivíduo que tem a flor vermelha, representado pelo genótipo Vezão-Vezão, e tenho esse outro representado pelo genótipo Bezão-Bezão, que dá a cor da flor branca. No cruzamento entre esses dois indivíduos, eu vou ter o indivíduo que vai nascer com o genótipo Vezão-Bezão, tá? E ele não vai manifestar nem a característica do pai, nem a da mãe, tá? Ele vai nascer com uma herança intermediária, uma herança fenotípica intermediária. Então, no cruzamento entre o indivíduo de cor vermelha com o de cor branca, eu vou ter o indivíduo que vai nascer com a cor da flor rosa, tá? O descendente heterozigoto, então, Vezão-Bezão, apresenta um fenótipo intermediário em relação aos pais, que são homozigoto. Então, se eu pegar o indivíduo de F1 que nasceu com a flor cor-de-rosa, o genótipo dele vai ser Vezão-Bezão. Se eu cruzar com outro indivíduo também que tem o genótipo Vezão-Bezão, ambos são cor-de-rosa, a flor, eu vou ter o seguinte cruzamento. Então, esse indivíduo aqui só vai produzir gametas Vezão e Bezão. Esse outro aqui só vai produzir gametas Vezão e Bezão. Do cruzamento, eu vou ter o seguinte genótipo: Vezão-Vezão, Vezão-Bezão, Vezão-Bezão, Bezão-Bezão. Então, eu vou ter aqui, um Vezão-Vezão, um Vezão-Bezão, Vezão-Vezão, dois Vezão-Bezão e um Bezão-Bezão. Então, eu tenho aqui a proporção genotípica, o genótipo. Qual é a manifestação desse genótipo? Eu vou ter um indivíduo que vai nascer da flor vermelha e dois que vão nascer com a flor rosa e um que vai nascer com a flor branca, tá? Então, quando dois indivíduos cor-de-rosa cruzam entre si, eles vão produzir indivíduos de cor vermelha, de cor rosa e de cor branca nessa proporção aqui em cima, tá? Essa vai ser a proporção na geração F2. Mas existem alguns casos em que ocorre codominância. O nome já está dizendo. Nenhum outro genes vai prevalecer. Os dois vão codominar. Então, olha só, eu tenho aqui essa flor vermelha, genótipo Vezão-Vezão, amarela, azão-azão. Do cruzamento, eu vou ter indivíduos que vão nascer azão-vezão. Vai nascer flor com a mistura de cor amarela e vermelho, tá? Se eu fizer o cruzamento entre o indivíduo com genótipo azão-vezão com outro azão-vezão, lembrando que a flor dele vai nascer com as duas cores dos pais, vou voltar aqui no slide anterior, olha só, o genótipo é azão-vezão, ele vai nascer, o fenótipo dele, com as duas características dos pais, tá? Nenhum vai dominar sobre o outro, vai ser uma codominância. Então, se eu pego aqui, olha, um indivíduo azão-vezão com azão-vezão e faço cruzamento, eu vou ter os seguintes gametas. A, V. Aqui embaixo eu vou ter A e aqui V. E vou fazer o cruzamento. Esse com esse, azão-azão, esse com esse, azão-vezão, esse com esse, azão-vezão, esse com esse, vezão-vezão. Eu vou ter, na geração F2, a proporção de genótipo. 1, azão-azão, 2, azão-vezão e 1, vezão-vezão. Então, esse aqui vai ser a sequência da proporção genotípica. E aqui embaixo eu vou ter a proporção fenotípica. Eu vou ter aqui, olha, um amarelo, 2 com a flor amarelo e vermelho e um com a flor vermelha. Então, eu vou ter
que nós chamamos de codominância. Genes letais. Alguns genes, quando eles se manifestam em dose dupla, eles podem levar o indivíduo à morte, tá? Então, olha só aqui, eu tenho esse ratinho amarelo com esse outro ratinho amarelo, tá? E desse cruzamento vai nascer ratinhos amarelos com ratinho agouti, né? Eu não vou ter aquela proporção da primeira lei de Mendel de 3 dominante para 1 recessivo. Eu vou ter aqui, olha, 2 dominante, né, com característica dominante, para 1 recessivo. Né? Vai haver a perda de um dos indivíduos pelo seguinte motivo. Olha só, genótipos. O azão, ou o gene quando está em dose dupla, ele leva o indivíduo à morte, tá? Então, teoricamente, na primeira lei de Mendel, né, a gente teria esse ratinho aqui da pelagem da cor amarela. Mas quando esse A está em dose dupla, acaba que o indivíduo morre, tá? Então, os amarelos, os indivíduos da pelagem amarelo nessa situação, na verdade, eles vão ser heterozigoto. Então, olha só, eles vão ter o genótipo azão, azinho, tá? Azão, azinho. Opa, aqui eu vou ter a pelagem agouti. Tá errado aqui, deixa eu só corrigir aqui para vocês, tá? Aqui a pelagem agouti. Para ter a pelagem agouti, os dois, né, genes vão ser recessivos, tá? Vai ser azinho, azinho. Então, vamos voltar aqui, laser, né? Então, eu tenho aqui, primeira geração, um casal de heterozigoto, tá? E eu vou ter genes letais. Quando o gene dominante está em dose dupla, por uma determinada característica, ele leva esse indivíduo à morte. No caso aqui, a cor da pelagem. Então, não existe ratinhos de pelagem amarela que sejam homozigoto dominante, tá? Porque eles morrem. Mas o azão para a cor de pelagem amarela, e o indivíduo for heterozigoto, ele vai nascer normal, com a pelagem de cor amarela. E o azinho, a pelagem de cor agouti, selvagem, né? O marronzinho. Então, nesse caso aqui, olha, a proporção genotípica vai ser de 2, né? 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho. E a proporção fenotípica vai ser 2 indivíduos de pelagem da cor amarela e 1 indivíduos de pelagem de cor agouti. Então, vamos resolver essa questão. A acondroplasia é um tipo de nanismo, né? A pessoa nasceu anã, baixinha, bem baixinha. É causada por um alelo autossômico dominante, tá? Os indivíduos homozigotos, né, têm os genes alelos iguais. Para esse alelo, morrem antes de nascer. E os heterozigotos apresentam a anomalia, mas conseguem sobreviver. A probabilidade de um casal acondroplásicos vir a ter uma criança normal bora lá. Então, eu já sei que os indivíduos homozigotos, para esse alelo, eles morrem, tá? Porque eu estou dizendo que se tiver um alelo dominante, homozigotos, esses indivíduos morrem antes de nascer. Morte, azão. O indivíduo com acondroplasia, com nanismo, ele vai ter o genótipo azão-azinho. Já o indivíduo normal, para essa característica, ele vai ter que ter o genótipo azinho-azinho. Então, azinho-azinho é o indivíduo normal. Então, do cruzamento entre dois indivíduos, azão-azinho com azão-azinho, como é que vai nascer os filhos desse cruzamento? De dois que são anão, tá? Então, do cruzamento azão-azão, nós já sabemos que o azão-azão, nesse caso, é um gene dominante e que faz com que, em homozigoto, né, o indivíduo nem chegue a nascer. Então, azão, azinho, azinho-azão e azinho-azinho. Então, existe uma probabilidade de ter uma criança que nasça de estatura normal, tá? Normal. Então,
Como é que vai ficar a questão da genética, tá? De 3 indivíduos que nascerão desse cruzamento, um vai nascer azinho, tá? Com a estatura normal, ou 33,3%. Então, um casal de anões pode ter um filho de estatura normal.